Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia nos sustém o nosso Senhor, aquele que nos mantém segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Aquele que nos ensina, bem como disse o salmista, e nós experimentamos assim como ele disse. Deitei, logo peguei no sono, dormi e acordei, porque o Senhor nos sustém, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Procurar aprender do Senhor e demonstrar que houve um entendimento pela boa conduta é uma atitude sábia. Estribar no próprio entendimento é tolice, porque não se alcança o desviar do mal por si mesmo. Ninguém está apto a produzir as boas obras por si mesmo, uma vez que a carne é pecaminosa, a carne é inclinada. Ainda que se conheça a palavra sendo o Senhor, mas que não seja revelada pelo Senhor, que não haja a libertação, em vão, porque tem que haver um encontro com o Senhor pela revelação dele, aonde há a libertação, aonde há o ouvir, aonde a fé em Jesus Cristo, ela vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, aquele que fez grandiosos e poderosos feitos que seriam impossíveis de enumerar a todos, passou pela morte de cruz, o batismo de fogo, naquele monte das Arábias. O Pai o justificou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará o outro advogado, o Consolador, o batismo com Espírito e com fogo em meu nome. A unção que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Todo aquele que achega até ele crendo, ele está sempre aperfeiçoando a sua fé através da experimentar a sua perfeita e agradável vontade. Vontade que não é nossa. Outrora estávamos fazendo muitos planos, um coração enganoso, onde sempre são frustrados por estar querendo ser independentes, mas na verdade o Senhor agrada daqueles que dependem de tudo para que forem proceder, seja em palavras, em atitudes, estar sempre o consultando. Ele agrada daqueles que o buscam e o encontram. Até mesmo as orações dos ímpios são abomináveis diante do Senhor, porque eles oram segundo as suas... pedem e não recebem, porque não estão segundo o Espírito, que é a verdade. A obediência está condicionado em tudo aquilo que se for direcionado ao reino dos céus. Estar atentos a seus estatutos e mandamentos, porque aqueles que não atentam estão como ladrões, roubadores, estão roubando os estatutos e mandamentos, e ainda queiram se justificar, recebendo honras diante dos meros mortais, enquanto diante daquele que sonda o seu interior é um sepulcro caiado, são ossos e toda espécie de imundícia, ainda que estão nos seus laços matrimoniais, estão sempre a trair as suas esposas
sendo sodomitas, aqueles que estão macho com macho e ainda queiram se dizer que estão como cumpridores por estar numa união lícita, mas o Senhor conhece a sua podridão quando estão a trair as suas esposas com toda espécie de imundícia, e quando, ainda que chamados de ladrões por não cumprir o grande estatuto e mandamento, queiram se achar ofendidos. O Senhor ri com desprezo de vós que agem com uma conduta, queiram se disfarçar diante dos meros mortais, mas Ele conhece o que acontece entre quatro paredes, assim como tudo que é produzido nas trevas, Ele revela na luz. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Melhor para aqueles que não se justificam a si mesmos, mas há quem os justifica. E ainda que venham querer os condenar como culpados, o Senhor é aquele que nos inocenta por conhecer que há um esforço da nossa parte para alcançar aquilo que Ele está a nos redarguir. Lembrando sempre que Ele sim é digno de toda honra e de toda glória, porque Ele é o elo da perfeição, perfeito, santo, reto, íntegro, aquele que na verdade fez não a própria vontade, aonde nos ensinando a fazer a vontade do Pai, e ainda que fizesse a própria, sendo o próprio Pai que se fez um, Ele, o Verbo que se fez carne, Ele não pode negar a si mesmo, sendo a verdade, sendo a justiça, sendo a retidão, sendo a integridade, tendo o temor como princípio da sabedoria, edificou com graça e sabedoria e consolidou sendo a pedra angular do qual nós depositamos a confiança, e jamais seremos grandemente abalados, porque assim Ele disse e assim Ele cumpre. Passando pela morte, ascendeu às regiões celestiais. O anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Vive, reina e governa. Dele é o poder, o reino, as riquezas, a glória, para hoje e todo sempre, aquele que é eterno, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, e estamos a anunciá-lo. Bem-aventurados sois aqueles que o alcançam, porque persevera dia após dia experimentando os planos sempre de nos fazer prosperar, mas jamais causar dano algum para aqueles que tudo coopera. Mas também é ira e indignação para aqueles que rejeitam e perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Assim nos diz o Senhor.